O despertador cortou o silêncio exato às 4:30 da manhã, como faz há 18 anos ininterruptos. Com um gesto já automatizado, tapei o alarme com a mão antes que o som se prolongasse. Oleg havia chegado depois da meia-noite, e o cheiro acre de álcool misturado ao suor enchia nosso pequeno quarto. Cada movimento meu era calculado pela rotina. Levantar-me sem fazer a cama rangir, encontrar os chinelos no escuro, abrir o armário sem barulho. O uniforme pendurado na cabide, impecavelmente passado e preparado desde a noite anterior, aguardava. Passei os dedos pelo distintivo da companhia ferroviária costurado no paletó. O metal brilhava. Lembrei-me das palavras do meu pai. A primeira impressão é a que fica, Maria. A pia me recebeu com um filete de água enferrujada. Naquele apartamento da era Khrushchev, tudo envelhecera junto, as tubulações oxidadas, o linóleo gasto até furar perto da porta, as manchas amareladas que se espalhavam pelo teto como um mapa de memórias. 18 anos atrás, aquele espaço minúsculo parecia um palácio para mim e Oleg, nosso canto, nossa independência. Agora ele resmungou alto no sono, virando-se na cama. Uma garrafa de vodka vazia rolou debaixo da mesa de cabeceira, mas não me abaixei para pegá-la. Guardaria mais tarde, quando seus olhos inchados e vermelhos buscassem em vão algo que não encontrariam mais. O relógio marcava 4:45. Em 1h15 eu deveria estar no depósito. Engoli uma tigela de mingau de aveia sem açúcar, acompanhado de um chá amargo. Sobre a mesa, 1000 rublos esquecidos por Oleg, provavelmente deixados para comida. A folha de pagamento só chegaria daqui a 3 dias, era preciso fazer render. Separei 500, escondendo o restante dentro de uma lata de chá velha no armário. Que pensasse ter gasto tudo na noite anterior. Na entrada, uma foto desbotada pelo tempo mostrava meu pai, Mikhail Fyodorovich Kuznetsov, com seus 40 anos de serviço nas ferrovias. Rosto anguloso, olhar firme, uniforme impecavelmente engomado, como se as rugas da idade não ousassem tocar aquela postura. Ele posava diante dos trilhos que se perdiam no horizonte, símbolo de uma vida dedicada à precisão. Essa imagem eu havia levado após o enterro 10 anos antes. Às vezes, ainda me parecia ouvir seu timbre áspero ao telefone. E aí, filhota, como vão as coisas? Foi ele que me guiou até os trilhos. Trabalhar na ferrovia é servir as pessoas, Maria. Aqui, cada detalhe importa. De você podem depender centenas de destinos. Essas palavras ficaram gravadas em mim como os dormentes sustentam os trilhos. 5:30. Hora de sair. O ar matinal era úmido e cortante, um vento gélido que penetrava até os ossos. Ergui a gola da jaqueta sobreposta ao uniforme. O fevereiro daquele ano estava particularmente cruel. No ponto de ônibus, algumas figuras sonolentas esperavam. Operários da fábrica próxima, uma enfermeira terminando o plantão noturno. O mundo ainda adormecido, prestes a despertar. A van sacolejava nas ruas esburacadas enquanto eu observava pela janela os prédios de concreto passando como slides de uma vida que não podia pausar. Era estranho como a existência parecia um trem em movimento. Lá estava a juventude, o casamento, o nascimento de Lisa, o fechamento da fábrica onde Oleg trabalhava e sua primeira garrafa. Depois, a formatura da filha, sua partida para um apartamento alugado. E eu continuava naquele vagão, incapaz de frear ou mesmo espiar pela janela sem ser arrastada adiante. O depósito fervilhava de atividade. Nosso trem, o Expresso Vermelho, já estava sendo posicionado na plataforma. Claudia Petrovna, a chefe de escala, cumprimentou-me com um aceno de cabeça e entregou a folha de rota. Nonos vagão é seu, Maria Antonovna. Poucos passageiros, mas tem gente importante, um alto funcionário do ministério. Se vire rápido. Sorri ao receber os papéis. Quando é que não me viro, Petrovna? Ela conhecia minha eficiência. O 9º vagão, segundo a contar da cauda do trem, era meu domínio pelos próximos 3 dias. Grigori Vladimirovich, o chefe de composição, aguardava na plataforma. Alto ereto com uma barba bem cuidada, ele carregava a postura de quem perdeu a esposa para o câncer 3 anos antes. Homem justo, nada parecido com o antigo Semyon Shonionichem, que vivia inventando multas e criando casos. Bom dia, Maria Antonovna cumprimentou com um leve inclinar de cabeça. Como está o ânimo para a viagem? Pronto para o trabalho, Grigori Vladimirovich, respondi, ajustando os cabelos sem pensar. Como sempre. Seu olhar demorou um pouco mais que o habitual antes de assentir, como se confirmasse algo consigo mesmo. Revise tudo com cuidado, especialmente o sistema de aquecimento e os freios de emergência. 3 dias de viagem dão margem para imprevistos. Percorre o vagão vazio metodicamente.
conferi cada compartimento, contei os conjuntos de roupa de cama limpa, verifiquei a vedação do freio de emergência e o selo do reservatório de água. Enchi o aquecedor, testei a temperatura. Os banheiros químicos funcionavam perfeitamente. No compartimento de serviço, preparei meu leito improvisado, deixei sobre a mesinha um livro de registro e uma garrafa térmica com chá. Aquela seria minha casa pelos próximos 3 dias. Às 7h45 em ponto, começou o embarque. Passageiros sonolentos e mal-humorados arrastavam malas, uns pedindo ajuda com a bagagem, outros perdidos em busca de seus lugares, alguns reclamando dos companheiros de compartimento. Sorria, explicava, auxiliava, como sempre. O condutor é a face da ferrovia, costumava dizer meu pai. No 8º compartimento, entrou uma jovem mãe com um menino de uns 5 anos. A criança esfregava os olhos com os punhos, choramingando que queria voltar para a casa da avó. A mãe, com olheiras profundas e um ar exausto, tentava em vão acalmá-lo. Posso ajudar? Ofereci, tirando do bolso um pirulito. Como você se chama? Um herói? Não sou herói. Meu nome é Coxia, resmungou o garoto, mas aceitou o doce. Sabia que este trem é mágico? Perguntei, sentando-me ao seu lado. Seus olhos se arregalaram. Ele realiza desejos. Mas só se você souber pedir direito. A mãe me olhou grata enquanto eu ajudava a deitar o menino, agora quieto em sua beliche. Obrigada, sussurrou. Ele não dormia à noites com medo da viagem. Não se preocupe, respondi com um sorriso. Minha Lisa era igual naquela idade. Assistia a histórias de terror e depois se encolhia na minha cama, implorando. Mamãe, me protege da Baba Yaga. Quando o trem partiu, voltei ao meu compartimento e me deixei cair na cama improvisada. Pela janela, os subúrbios de Moscou desfilavam. Prédios cinzentos, chaminés de fábricas, terrenos baldios congelados. 3 dias de ida, 1 de descanso, 3 de volta. Minha rotina nos últimos 18 anos. Quantas histórias haviam passado por mim, quantas vidas eu havia tocado. E no entanto minha própria família se desintegrava como um vagão velho abandonado nos trilhos de reserva. Oleg bebia cada vez mais. Lisa se afastara, envergonhada. Eu via o desconforto em seu rosto quando, para as amigas, ela dizia, minha mãe é condutora de trem. Como se fosse algo menor. Mas havia um tempo em que se orgulhava, nos trabalhos escolares, escrevia, minha mãe leva pessoas para cidades diferentes. Quando tudo mudou? Quando ergueram entre nós esse muro de silêncios, ressentimentos e coisas não ditas. O ritmo das rodas embalava meu cansaço. Os olhos pesavam. Estiquei a mão para pegar na bolsa o cronograma de fiscalização de bilhetes. Entre os pertences, encontrei um papel dobrado em 4. Uma nota de Lisa, deixada na mesa da cozinha na noite anterior. Mãe, pode me emprestar 5.000 até o salário? Preciso muito. Devolvo no final do mês. Nenhum oi, nenhum como está, nenhuma explicação. Apenas uma transação seca, como um recibo de banco. E a assinatura, Lisa. Não Lizinha, não sua filha, apenas Lisa. Abri a carteira. 500 rublos que havia separado pela manhã e algumas moedas soltas no fundo. Faltavam 3 dias para o pagamento. Minha filha pedia 5.000. Algo dentro de mim rachou, como gelo fino sob o peso de um passo. Os primeiros passos da primavera pareciam pisar sobre o gelo que se quebrava dentro de mim. Lágrimas quentes ardiam nos olhos enquanto olhava pelos trilhos que corriam além da janela paralelos e infinitos. Pela primeira vez em anos, permita-me confessar o óbvio. Minha vida, como aqueles trilhos, girava em círculos. E enquanto eu não mudasse o rumo da agulha, continuaria nesse trajeto fechado. Ida e volta, sem nunca chegar a lugar algum. Mas como mover essa maldita agulha? Do lado de fora, o amanhecer se insinuava. Raios cor-de-rosa rastejavam sobre os trilhos cobertos de geada, prometendo um novo dia. À frente, Petersburgo, o trabalho, vidas alheias. Minha própria vida, no entanto, parecia ter ficado para trás, naquele apartamento de Khrushchev em Moscou, ao lado de um marido bêbado e lembranças de dias que um dia foram felizes. Às 11 horas em ponto, girei a chave na fechadura do salão de casamentos Bely Zamok. A placa dourada sobre a entrada, coroada por pérolas falsas, captava o sol de fevereiro e jogava reflexo sobre a lama cinzenta das ruas de Moscou. Acesas luzes, a música ambiente e a máquina de café. Ajeitei um vestido na vitrine, cada um deles custava 3, 4 dos meus salários. Passei um pano nos espelhos até brilharem. Um salão de noivas não pode ter defeitos, assim como a foto de uma noiva não pode ter rugas. Era o que sempre dizia nossa proprietária, Victoria Pavlovna, ex-modelo de passarela, com seu corte bob impecável e o cheiro persistente de perfume francês. Trabalhava ali havia 4 anos, desde a formatura.
Achava que seria temporário, enquanto não arrumava algo condizente com meu diploma de filologia. Mas a atmosfera me envolveu, o horário flexível, as comissões por cada vestido vendido, a ilusão de elegância. Afinal, a administradora de salão de casamentos soava quase tão sofisticado quanto gerente de PR ou especialista em marketing, títulos que minhas ex-colegas de faculdade ostentavam com orgulho. Não precisava mais corar quando me perguntavam: onde você trabalha? Como o quê? Meus primeiros clientes daquele dia, André e Helena, haviam marcado uma prova de trajes completos, vestidos, ternos, acessórios, tudo incluso. Orçamento: 180 mil rublos, uma média para nós. Alguns gastos só com a sessão de fotos. Entraram de mãos dadas. Ela frágil, com uma trança loura até a cintura. Ele alto, desengonçado, de óculos com lentes grossas, e os dois irradiando uma luz que parecia vir de dentro. Boa tarde, meu nome é Elisavieta. Sou sua consultora pessoal, disse eu, recitando a frase decorada. O que desejam? Felicidade, respondeu André de repente, olhando para Helena, não para mim. E que a Helena esteja no vestido mais bonito que existir. Ela corou e deu um leve cutucão nele. Não ligue para ele. Sou Helena, professora de literatura. E este é André, programador. Queríamos algo simples, mas elegante. Levei-os para a sala de provas, ampla, com espelhos circulares e sofás acolchoados. Selecionei alguns vestidos e ajudei Helena a experimentar o primeiro, um modelo clássico com mangas longas e saia até o chão. E então? Perguntou ela, saindo para mostrar ao noivo. Você é linda em qualquer coisa, disse André, baixo, sem nenhuma afetação. Mas acho que não é você. Muito severo. Ela sentiu. Entendiam-se com meia palavra. O segundo vestido mais volumoso com rendas e bordados. Veja como realça seus olhos, comentou André, e ela girou feliz diante do espelho. Se você gostar, a gente leva. E você gosta? Sou como aquele gato do desenho. Tudo que a dona desejar, brincou ele, e ela ameaçou-o com o dedo em um gesto carinhoso. Havia tanta sinceridade em seus gestos, em seus olhares, em suas risadas, que me senti sobrando na minha própria sala de provas. Lisa, traz aquele vestido de costas nuas, por favor, chamou-me Oxana, minha colega, espiando pela porta. A cliente adorou. Oxana, 35 anos, divorciada, criava o filho sozinha. No trabalho parecia saída de uma revista, maquiagem impecável, cabelo no lugar, unhas feitas. Sabia que alugava um quarto em uma comunalca na periferia, mas se portava como se morasse em um penthouse na Ostojenka. Trouxe o vestido. Quando voltei, Helena já rodopiava diante do espelho com o terceiro modelo, e seu rosto dizia tudo. A gente leva, anunciou André, sem esperar minha pergunta. O vestido, as fotos, os sapatos, tudo o que for preciso. Enquanto eu preenchia o pedido, Oxana servia champanhe, tradição do salão para quem fechava a compra. Sorte da garota, sussurrou Oxana, enquanto o casal se fotografava diante do espelho. Um whitenick profissional de ti, agora eles estão valendo ouro. Aposto que ganham uns 300 mil por mês. Ela o ama, respondi, sem saber por quê. Veja como eles se olham. Oxana riu com ironia. Amor é luxo, querida. Quando a hipotecada, a creche e as contas apertarem, aí a gente vê como ela vai olhá-lo. Não discuti. Sabia que era inútil argumentar com Oxana, suas verdades eram cicatrizes de suas próprias feridas. No intervalo do almoço, sai para o shopping center onde ficava o salão. Não tinha fome, a maldita dieta já durava 3 semanas. Acabei entrando em uma boutique de roupas femininas. Meus olhos foram direto para um vestido noturno, vinho escuro, com um decote discreto e detalhes de renda. Não resisti. Experimentando, o espelho devolveu uma Elisavieta diferente. Não a administradora de um salão de casamentos, mas uma mulher segura, bem-sucedida, com um sorriso enigmático. Fica lindo em você, disse a vendedora. É da nova coleção, acabou de chegar. Olhei a etiqueta, 15 mil rublos, um terço do que me restava depois de pagar o aluguel. Suspirei, tirei o vestido e o entreguei de volta. Na próxima vez menti, e ambas sabíamos que era mentira. Na saída, esbarrei em Svetlana Koreniova, uma ex-colega de escola que não via havia 5 anos, desde o encontro de formatura. Ela estava visivelmente mais cheinha. Sob o casaco aberto dava para ver a barriga. Liska! Que surpresa! Exclamou, abrindo os braços. Como você está? Onde anda? E seus pais? Sentamos em um café em frente. Pedi um chá verde. Ela, chocolate quente e um cheesecake de mirtilo. Estamos esperando o segundo, disse Svetlana, acariciando a barriga. O Dima quer um menino, mas para mim tanto faz. Com a Masha foi difícil, mas agora está mais tranquilo.
Svetlana contou sobre o marido, Dima, motorista de ônibus, sobre como compraram um apartamento de um quarto em Lyubertsy com financiamento, sobre as férias no verão passado em Crimeia, sobre como Dima lia contos de fada para Masha de 3 anos antes de dormir. Seus olhos brilhavam com uma felicidade tão serena que me deixou desconfortável. E você? Perguntou finalmente. Não casei. Meus pais estão bem. Ajeitei os cabelos como se estivesse me preparando para uma foto. Trabalho em um salão de casamentos como administradora. Alugo um apartamento no centro. Minha mãe, como sempre, na ferrovia. Meu pai, bem, você sabe. Ela sabia mesmo. Nos últimos anos do ensino médio ele já bebia pesado, e sua mãe, professora de química, mais de uma vez me cobriu quando ele aparecia bêbado nas reuniões de pais. E a vida amorosa? Insistiu. Ah, sabe como é. Pouco tempo. Trabalho, academia, aulas de inglês enumerei como se lessem uma lista de afazeres. Relacionamentos sérios não cabem agora. Quero primeiro me estabelecer. Algures no fundo, eu sabia que estava mentindo, não para Svetlana, mas para mim mesma. Porque na minha vida perfeitamente organizada não havia espaço para aquele tipo de felicidade que transbordava dos olhos dela. Nos despedimos meia hora depois. Ela precisava buscar a filha na creche. Ao se despedir, me abraçou e disse: "Você ficou tão bonita, Liska, parece uma modelo, mas tão triste. É isso? Passe lá em casa se precisar", disse ela. O endereço não havia mudado. O mesmo prédio de 5 andares em Lyubertsy, só que agora o apartamento era dela. O resto do dia no salão passei pensando em Svetlana, em sua felicidade simples naquele apartamento minúsculo, na forma como acariciava a própria barriga com ternura e expectativa, no jeito despretensioso com que mencionou a viagem à Crimeia, como se fosse uma coisa qualquer, e não um sonho pelo qual eu economizava havia 2 anos. À noite, na minha kitchen alugada, fiquei parada junto à janela com uma xícara de chá já frio. Do outro lado do vidro, a cidade noturna cintilava, indiferente e estranha. 35 mil de salário, menos 22 de aluguel, sobravam 13 para viver, maquiagem, roupas, manicure. Nenhuma economia, nenhum futuro. E mesmo assim eu me agarrava àquela ilusão de vida bem-sucedida, aquela kitchen no centro que eu alugava com direitos de passarinho. Na memória surgiu o rosto da minha mãe, cansado, com rugas finas ao redor dos olhos. Sua eterna Lisosha. Que tal voltar para casa, filha? Para que jogar dinheiro fora? E a minha resposta altiva: "Mãe, tenho 29 anos. Do que você está falando?" Me aproximei da mesa onde estava o papel com o número do celular dela. A nota de 5 mil que havia deixado antes da viagem dela agora me parecia o auge do egoísmo. 5 mil, quase metade do que sobrava para ela depois de pagar as contas. E eu nem sequer tinha perguntado como ela estava. Peguei o telefone, disquei o número. Os sinais soavam no silêncio do apartamento, e a cada um deles eu sentia desmoronar a fachada de cartolina da minha vida de sucesso. "Lisosha?" A voz da minha mãe, surpresa e preocupada. "Aconteceu alguma coisa?" E então desabei. As lágrimas vieram sozinhas, e com elas a verdade que eu havia enterrado por tanto tempo. "Mãe, posso conversar com você? De verdade? Stepanovich, você não ia parar com isso?" Serguei apontou para minhas mãos trêmulas enquanto eu tentava apertar a porca na tubulação do aquecimento do jardim de infância Kolokouchik. "Ontem você exagerou de novo, hein?" Resmunguei, apertando os dentes e amaldiçoando a ressaca. Mesmo assim, os dedos obedeciam. Até agora, depois da garrafa de ontem, eles ainda lembravam o ofício. Chave de boca número 32, 2 voltas contra a porca. Tudo como numa partitura. "Habilidade não se bebe", costumava dizer meu pai. Stepan Vassilievich, torneiro mecânico de 3ª geração da fábrica Krasny Proletari. Sergei, meu parceiro, tinha pouco mais de 30 anos. Não conheceu os tempos em que eu, Oleg Stepanovich Setlakov, não era encanador do ZHEK, departamento de manutenção, mas torneiro de 6ª classe na Tochacha, fábrica de precisão. 6ª classe, era como um general no exército. Acima, só Deus e o chefe da seção. Olhei para os canos no teto do jardim de infância, enferrujados, remendados, cheios de gambiarras. O nível de bolha mostrava 2 centímetros de desnível por metro linear. Aquela gambiarra ia desabar em 1 ano. Mas já houve tempos em que eu trabalhava com tolerância de centésimos de milímetro. O micrômetro era como uma terceira mão. Torneava peças para a indústria de defesa, casulos de rolamentos para sistemas de mira, eixos especiais para instalações de radar. No papel, era o produto D-17, na prática, o coração de um complexo de mísseis.
Lembro quando os generais vinham inspecionar, andavam pela oficina, mãos para trás, olhares severos, enquanto o mestre Ivan Semyonovich Koltzol apresentava com orgulho: camaradas militares, conheçam nosso orgulho, Setlakov. Ele não produz defeitos. Suas peças podem ir direto para a montagem, sem verificação. E não era mentira. Minhas mãos sentiam o metal como um organismo vivo. Sabiam onde pressionar, onde aliviar. Diziam na oficina: Stepanovich não tem mãos, tem ouro. Ei, na lua! Gritou Sergei. Aperta essa porca, vamos. Estou segurando o cano, se não reparou. Sacudi as memórias e voltei ao trabalho. Cano, porca, junta. Maldita caldeira do jardim de infância, onde sempre fazia frio e as crianças usavam meias calças por cima de meias calças. 28 mil por mês. Esse era o valor das minhas mãos de ouro hoje. Na Tochacha eu ganhava uma fortuna para a época, bônus trimestrais, 13º salário. Levava Masha e Liska para a Crimeia todo verão na base de férias da fábrica, mar, frutas, sol. Lisocha correndo na areia com sandálias rindo. Masha de chapéu de palha largo posando para fotos. Até que veio o default de 98, como um soco na nuca. Primeiro, atrasos no salário. Depois, semana reduzida. Em 2005 acabou. Falência, leilão, demissão. Fiquei parado, vendo meu torno alemão de 5 eixos, capaz de usinar peças de geometria complexíssima com precisão de micrômetros, ser levado como sucata pelo preço do ferro velho. Foi aí que bebi pela primeira vez de verdade. Não como antes, só em festas, mas até perder a memória. Para não ver, não pensar, não sentir. Stepanovich, vou almoçar. Você vem? Sergei tirou as luvas de trabalho. Vá, eu termino aqui e te alcanço. O serviço levou mais meia hora. Saí do jardim de infância. Vento no rosto, neve misturada com chuva. Fevereiro torto, como a vovó Zina do 3º andar costumava dizer. Até o mercado eram 200 metros. Precisava comprar pão e kefir. Masha tinha pedido antes de embarcar na viagem. No mercado pouca gente. Hora do almoço. Peguei um pão, um kefir, fui para a fila do caixa. E então o vi, Ivan Semyonovich Koltzol, meu antigo mestre de oficina. Não o reconheci de imediato. Estava irreconhecível. Rosto inchado, veias arroxeadas, mãos trêmulas, um suéter engordurado. Mas os olhos, aqueles olhos cinzentos, com aquele brilho astuto de sempre, eram os mesmos. Ele estava perto do caixa contando moedas, kopecks, piataks, moedas de 50 kopecks. Não dava para uma garrafa, mas já fora o homem que sentava no presidium, recebia prêmios pela fábrica, andava de Volga preta. Ivan Semyonovich, chamei, sem saber bem por quê. Ele se virou, semicerrou os olhos. Ah, Stepanovich, o torneiro mestre. A voz rouca queimada pelo cigarro como uma vida de trabalho. E eu aqui, encanador no ZHEK. E o senhor? Ele acenou com a mão. Que aposentadoria, é essa? 8.120 rublos. Minha mulher morreu, a filha está em Tiumen. Não vejo os netos há 3 anos. Olhei para suas mãos trêmulas, as mesmas que ajustavam parâmetros em equipamentos complexos, que liam plantas com meio olhar que ensinavam os jovens. Ele se aproximou. O cheiro de cachaça bateu no meu nariz. Ouça, Stepanovich sussurrou. Me ajuda com 50 rublos. Falta 3 dias para a aposentadoria, mas a alma está em chamas. Meti a mão no bolso, encontrei 200 rublos. Os últimos até o pagamento. Masha havia deixado 500 para comida, mas estavam em casa, escondidos numa lata de chá. Tome, Ivan Semyonovich estendia a nota. Mas compre algo para comer. Ele agarrou o dinheiro com uma rapidez inesperada e enfiou no bolso. Deus lhe pague. Lembra, Stepanovich, como você torneava a pá da turbina para aquele projeto secreto? Todos diziam que daria defeito, mas você conseguiu. A caixa nos olhava com desprezo mal disfarçado. 2 bêbados, um velho e quem lhe dá dinheiro para a bebida. Nos olhos dela, éramos a mesma coisa. Ivan Semyonovich bateu no meu ombro e cambaleou em direção ao setor de bebidas. Eu fiquei parado, apertando o pão e o kefir, e na sua silhueta curvada vi meu futuro. Daqui a 5, 10 anos, seria eu. O mesmo cheiro, o mesmo olhar, as mesmas mãos trêmulas que já foram chamadas de ouro. Paguei, saí do mercado, e meus pés me levaram de volta ao setor de bebidas. Na cabeça martelava, não quero isso, não quero isso, não quero. Mas as mãos já pegavam uma garrafa de vodka de 230 rublos. Cheguei em casa no crepúsculo. O pão e o kefir ficaram no mercado. O dinheiro virou vodka. Era vergonhoso, mas ao mesmo tempo pouco importava. Masha estava em viagem. Lisocha na kitne alugada enojada. Vergonha da mãe condutora de trem, do pai encanador.
Enchi um copo, bebi de um gole. Imediatamente tudo ficou mais leve. O mundo amoleceu, esqueceu. Liguei, a televisão? A televisão chiava, linhas brancas riscando a tela. A antena tinha caído de novo. As ferramentas sempre à mão, chaves de fenda, alicates, ferro de solda. O aparelho tinha seus 15 anos, um antigo, mas era presente da minha mãe pelo nascimento da Lisocha. Não dava para jogar fora. Abri a tampa traseira, verifiquei os contatos na placa. O estanho oxidado no transformador de entrada estava ruim. Em meia hora a imagem voltou. Os dedos se moviam sozinhos, sem que a cabeça mandasse. A solda escorria em filetes precisos, os contatos brilhavam como novos. Só a vodka atrapalhava, a vista turvava, os dedos às vezes erravam o alvo. Mas consegui. Consertei. Era estranho. O álcool na veia e as mãos ainda obedeciam. Como nos tempos da fábrica, como se aqueles 20 anos de humilhação, pobreza e decepção nunca tivessem existido. Como se eu ainda estivesse diante do meu torno, e o mestre Koutzol desse aquela palmada nas costas. Molodes Stepanosh. Mãos de ouro. Sentei no sofá, olhei para as palmas largas, cheias de calos, com a graxa industrial incrustada debaixo das unhas. Tremiam um pouco, mas eram mesmo de ouro, um dia. E então veio a pancada, como um martelo na cabeça. Fui eu. Eu mesmo me reduzi a isso. Não foi a fábrica, não foi o Estado, não foi a perestroika. Eu escolhi a garrafa em vez da luta. Eu me rendei. Eu desisti. Lá fora a noite havia caído de vez. No reflexo da janela vi meu rosto. Por um segundo, pareceu que era Ivan Semyonovitch quem me olhava da escuridão. O mesmo olhar apagado, as mesmas olheiras, a mesma derrota estampada. Não pensei, afastando-me bruscamente do vidro. Não quero isso. Não serei assim. Ainda não é tarde. 47 anos não é velhice. As mãos ainda lembravam o ofício. O talento não tinha ido embora. Talvez não houvesse mais fábrica, nem torno, nem encomendas do governo, mas as mãos, essas ainda estavam aqui. O olhar caiu sobre a garrafa de vodka pela metade. A decisão veio de repente e irrevogável. Levantei-me, peguei a garrafa e despejei o resto na pia. Desta vez não, Ivan Semyonovitch. Não vou virar você. O trem Krasnaya Estrela chegou pontualmente à primeira plataforma da estação Leningradsky, às 22 horas em ponto. Os últimos passageiros, sonolentos e amassados pela viagem longa, arrastavam suas malas, trocando agradecimentos. 3 dias em um espaço fechado criam uma intimidade quase familiar. Sempre acontece assim nos trens de longo percurso. Tudo de bom, Maria Antonovna, disse Grigori Vladimirovitch, aparecendo na porta do meu compartimento. Ele estava no batente alto, ereto, com a barba bem aparada. Havia algo em seu olhar que aquecia o peito. Obrigada, Grigori Vladimirovitch, respondi, ajustando automaticamente um fio de cabelo solto. Os passageiros realmente foram tranquilos desta vez. Ele hesitou como se ponderando algo. Posso lhe dar uma carona? Estou de carro. Não, não se preocupe. O metrô é mais prático para mim, menti, embora as pernas doessem dos 3 dias correndo pelo vagão. Grigori ficou calado por um instante, então assentiu, como se tomasse uma decisão. Aliás, no depósito vão lançar uma nova rota. Moscou, Petersburgo, Helsinki. Internacional. Salário melhor, condições melhores. Eu a indiquei. Como assim? Você tem 18 anos de experiência em inglês do instituto, sorriu ele. Pense bem. Não precisa responder agora. Quando ele se foi, fiquei alguns minutos parada, a mão pressionando o peito. Uma sensação estranha, como uma adolescente que acabou de ser convidada para o cinema pelo garoto da sala. Aos 45, não, aos 52. TCH. A mania de subtrair anos ainda me perseguia. Cheguei em casa quase à meia-noite, depois de 1 hora de metrô, ônibus e uma caminhada. Subi até o 4º andar, toquei a campainha. Silêncio. Tirou os sapatos, entrei com a chave. A luz da entrada estava apagada, mas um feixe amarelado e o cheiro de cachaça vazavam da cozinha. O coração se apertou de novo. Oleg estava sentado à mesa, diante de uma garrafa pela metade e um copo vazio. Cabeça baixa, ombros curvados. Na pia, uma pilha de louça suja. Na boca do fogão, uma frigideira com restos de ovos queimados. Voltei, disse. Ele levantou os olhos turvos, mas ainda lúcido. Voltei. Como foi por aqui? Perguntei, sentando-me exausta na cadeira oposta. Normal. Desviou o olhar. Trabalhei. Olhei para a garrafa. Vejo como trabalhou. O dinheiro que deixei, tudo foi parar aí? Me ofende, Antonovna? Resmungou com um riso seco. Comprei uma frigideira nova. E cola para consertar seus sapatos. Aquele momento, Oleg, eu tinha deixado 1000 rublos.
A cola custava 200, a frigideira, digamos, 500. E o resto? Não lembro. Perdeu? Não tinha forças para brigar. Levantei-me em silêncio e comecei a desempacotar a mala. A pilha de roupa suja, o termo vazio, o livro pela metade. A rotina me engolia como um pântano. Eram 23h17 quando o celular tocou. O número da Lisa apareceu na tela, e o coração pulou. Minha filha nunca ligava tão tarde. Lisa? Aconteceu algo? A voz tremeu sem querer. Mãe, posso conversar com você? De verdade? No outro lado da linha, soluços abafados. O sono desapareceu na hora. Lisonca, meu amor, o que foi? Onde você está? Está doente? Estou vazia, mãe. Sua voz quebrou. Tão vazia por dentro que dá vontade de uivar. Sentei-me na beira da cama. A última vez que Lisa tinha falado assim comigo, faz 3 anos? 5? 10? Conte tudo, devagar pedi, tentando acalmar o tremor nas mãos. E ela contou. Sobre o trabalho no salão de casamentos, onde via a felicidade alheia todos os dias. Sobre o aluguel que devorava 2/3 do salário. Sobre os encontros vazios com homens que só viam nela um rosto bonito. Estou tão cansada de fingir, mãe. Fingir que sou bem-sucedida, que tenho tudo resolvido. Na verdade, não sou ninguém. 30 anos em breve. E o que realizei? O que conquistei? Ouvia e sentia um nó subindo pela garganta. Minha pequena Lisa, meu orgulho, minha esperança. Filha, sussurrei quando ela se calou. Por que não me contou antes? E você teria me ouvido? Amargura na voz. Você vive em viagens sempre cansada e quando está em casa é só para cuidar dele. Referia-se ao pai, é claro. Ele está sempre bêbado. Quando foi que você teve tempo para mim de verdade? Não perguntas rotineiras, mas interesse sincero. Quando foi que fui sua filha e não só um banco de empréstimos? A verdade doeu como um tapa. Ela estava certa. Quando foi a última vez que eu realmente tinha perguntado pela vida dela? Não por obrigação, mas com o coração? Quando foi que eu tinha sido mãe e não apenas a esposa de um alcoólatra? Você está certa, Lisonca. Minha voz falhou. Eu tinha medo de que você se envergonhasse de mim. Esposa de um bêbado, uma simples condutora de trem, achava que você tinha se mudado porque éramos um fardo. Mãe, agora ela chorava aberto. Não aguento mais assim. Quero voltar para casa. Não para o seu sofá. Não. Fez uma pausa. Mas talvez a gente pudesse se ver, conversar, como agora. Claro, meu amor. Lágrimas escorriam pelo rosto, pingavam na camisola. Vamos nos encontrar. Sábado no café da Praça Velha, lembra? Aquele no centro, às 13 horas. Lembro. Pela primeira vez na ligação, ouvi um vislumbre de sorriso em sua voz. Lá ainda tem aquele cheesecake de mirtilo delicioso, completei, lembrando como a levava até ali depois da escola. Quando nos despedimos, o relógio já marcava quase meia-noite. Oleg ronca na sala, e eu fico na cozinha, as mãos abraçando a cabeça. O coração bate descompassado, como se algo importante tivesse acontecido naquela noite, algo que mudaria tudo para sempre. O sono não vem. Tiro do armário o velho álbum de fotos, a capa de couro marrom desgastada pelo tempo. Nossa casamento. Eu de vestido branco com gola de renda, Oleg interno com gravata borboleta. Tão bonito, tão feliz. Seus olhos brilhavam de orgulho. O melhor torneiro da fábrica, vencedor das competições socialistas, um noivo invejado. Quem imaginaria que tudo terminaria assim? Viro a página. A pequena Lisa dando os primeiros passos, os bracinhos gordinhos esticados para a câmera. Seu primeiro dia de aula, laços brancos, mochila enorme, o olhar assustado e ao mesmo tempo radiante. Quando foi que tudo desandou? Quando deixamos de ser uma família e nos tornamos 3 estranhos sob o mesmo teto? O fechamento da fábrica. A primeira garrafa de Oleg. Minha decisão de virar cobradora de trem para sustentar a casa. Ou foi tudo junto, passo a passo, dia após dia, ano após ano. Só adormeci ao amanhecer, ainda na cozinha, a cabeça apoiada no álbum aberto. O barulho da água na torneira me acordou. Oleg se preparava para o trabalho. A cabeça latejava de cansaço e das emoções da noite anterior. Coloco a chaleira no fogo e tiro o pão para as torradas, os movimentos automáticos. Bom dia, vizinha. A cabeça de Zenaida Petrovna aparece pela porta. Sua voz é direta, como sempre. Escuta, não teria um pouco de leite? O meu azedou. Zenaida Petrovna, uma senhora de 70 anos, ex-professora de matemática, viúva há uma década. Mora sozinha em um apartamento de 1 quarto. Cria 2 gatos e sabe de todas as fofocas do prédio. Claro, Petrovna, sirvo leite em uma xícara. Entre, tome um chá.
Ela se acomoda à mesa, os olhos perspicazes varrendo a cozinha. Seu marido bebeu de novo ontem. Ouvi o barulho. Fico calada, mas algo no meu rosto deve ter me traído, porque ela estreita os olhos. Sabe de uma coisa, Antonovna? Você devia sair dessa. Até quando vai aguentar? Sua filha já cresceu, seu dever está cumprido. Viva para você agora. Para onde eu ia, Petrovna? Dou uma risada cansada. Com meu salário e minha idade não dá para muito. Venha morar comigo, ela diz de repente. Tem um quarto vago do meu filho Vásia. Ele se mudou para Novosibirsk. Paga o que puder. Para mim faz companhia e você tem um teto. Olho para ela incrédula. Petrovna, está falando sério? E o que tem de mais? Ela dá de ombros. Você ganha um lugar para ficar, eu ganho uma renda extra e alguém para conversar. Todos saem ganhando. Oleg sai do banheiro, desalinhado, os olhos vermelhos, mas já vestido para o trabalho. Bom dia, Zenaida Petrovna murmura, indo até a geladeira. E para você também, Stepanovs. Ela responde seca, levantando-se. Bom, vou indo. Pense no que eu disse, Antonovna. Quando a porta se fecha, Oleg me olha com desconfiança. Que proposta foi essa? Respiro fundo, sentindo uma calma estranha se espalhar por dentro. Como se, lá no fundo, a decisão já estivesse tomada. Só faltava dizer em voz alta. Ela ofereceu o quarto para alugar. Digo firme. E sabe, acho que vou aceitar. Chega, Oleg. Estou indo embora. Ele congela, o sanduíche parado no ar. Seus olhos se enchem de algo parecido com medo. O quê? A voz sai rouca. Para onde? Para a casa da Petrovna, por enquanto respondo como se falasse do tempo. Depois a gente vê. Divórcio? Ele deixa o sanduíche cair. Masha, o que é isso? Nós estamos juntos há tantos anos. Para onde você vai sem mim? E eu, para onde vou com você? Pergunto baixinho. Ontem conversei de verdade com a Lisa pela primeira vez em anos. Sabe como ela está sofrendo? E eu não via nada. Só me preocupava com você. Não, Oleg. Chega. A Lisa ainda tem a vida pela frente. E eu também. Talvez ainda haja algo para mim. Com você só chegaria mais cedo ao túmulo. Ele se deixa cair na cadeira, como se envelhecesse 10 anos na hora. E eu sinto uma leveza estranha, como se tivesse tirado um peso enorme das costas depois de uma longa caminhada. Pela primeira vez em anos, estou sendo honesta comigo mesma. E pela primeira vez em anos, tenho certeza de que estou fazendo a coisa certa. Sabia? Estava leve. Pela primeira vez em muitos anos. Claro que um pouco assustada, mas mais do que tudo, leve. Fez uma pausa, abaixou a voz e acrescentou. O Grigori Vladimirovich me convidou para o teatro. Para o Jardim das Cerejeiras. Para o teatro. Não consegui esconder a surpresa. Aquele mesmo Grigori Vladimirovich, o chefe do trem? Ele próprio, confirmou, ajustando o cabelo com um gesto tímido. Viúvo, o filho já é adulto, mora na Alemanha. Um homem culto, leitor voraz. E sabe, com ele me sinto calma. Segura. Ficamos quase 3 horas no café. Falamos de tudo, do trabalho dela, das minhas indecisões, da infância, do futuro. Era como se uma represa tivesse se rompido. Anos de silêncios e distanciamentos eram levados por aquela corrente de sinceridade. Quando nos despedimos no metrô, abracei-a com força pela primeira vez em muito tempo. Obrigada, mamãe, sussurrei em seu ouvido. Por tudo. E por não ter medo de mudar. No domingo seguinte, acordei sem aquele peso no peito que me acompanhava havia tanto tempo. Do lado de fora, o sol de fevereiro brilhava, e de repente senti vontade de sair, de fazer algo, qualquer coisa, menos ficar entre 4 paredes. Vesti-me e desci. A 2 quadras de casa, havia inaugurado uma livraria pequena e aconchegante, com uma cafeteria no 2º andar. Sempre passava por ela, mas nunca entrará. Sempre sem tempo. Dentro, o cheiro de livros novos se misturava ao aroma de café e canela. Caminhei entre as estantes, saboreando o silêncio. Parei diante da seção de história, sempre amar o assunto. Na escola, cheguei a ganhar Olimpíadas. Se gostar desse período, posso recomendar o Zubikovo também. Ele tem detalhes do cotidiano pós-guerra que são simples, impressionantes. Virou-me. Ao meu lado, um homem de pouco mais de 30 anos, alto magro, com olhos castanhos vivos por trás das lentes dos óculos. Segurava uma pilha de livros e sorria, um sorriso aberto, quase tímido. Você é historiadora? Perguntei, retribuindo o sorriso. Professor de história, respondeu, estendendo a mão. Alexei. Alexei Nikolaevich no documento, mas os alunos me chamam só de Alexei. Elisaveta, apresentei-me apertando sua mão. Muito prazer.
Subimos à cafeteria e entre um gole de cappuccino e outro, soube que Alexei lecionava na ginásio número 47, liderava um clube de rastreadores. Para alunos entusiastas, preparava-os para Olimpíadas e organizava reconstruções históricas. No ano passado, reconstruímos a Batalha de Borodinó com os alunos, contou, e seus olhos brilhavam com um entusiasmo tão genuíno que me peguei ouvindo fascinada. Imagine 30 alunos do 8º ano em uniformes caseiros. As meninas faziam as enfermeiras, os meninos, granadeiros e os sardos. Os pais ajudavam com as roupas, a diretora deixou armar barracas no pátio da escola. Ele falava sem parar, e eu observava aquele rosto inspirado pensando, aqui está alguém que ama o que faz, que enxerga nisso não um emprego mas uma vocação. Só nos despedimos ao anoitecer, trocando números de telefone. Ele me convidou para uma excursão em Kolomenskoye, seus rastreadores estavam investigando algo ligado à época de Ivan, o Terrível. Voltei para casa com um livro que ele recomendara e uma sensação estranha, há muito esquecida, a expectativa de algo bom. Na terça-feira à noite, quando já me preparava para dormir, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi, pressentindo algo ruim. Elizaveta Olegovna Svetlakova. Uma voz oficial do outro lado da linha. Aqui fala a cidade hospital número 67. Seu pai, Oleg Stepanovich Svetlakov, foi internado com infarto agudo do miocárdio. O estado é grave, mas estável. O chão parece ter se aberto sob meus pés. Balbuciei algo, perguntei pelo endereço, pelos horários de visita. Liguei para a mamãe na mesma hora. Ela já sabia. Já se preparava para ir ao hospital. Passo aí para buscar você, disse firme. Esteja pronta em 20 minutos. O cheiro de cloro e remédios dominava o corredor do hospital. Mamãe apertava minha mão com força enquanto esperávamos permissão para entrar no quarto. Ela estava pálida, mas erguida, sem deixar o medo transparecer. Familiares de Svetlakov. Chamou uma enfermeira. Podem entrar, mas só por alguns minutos. Ele ainda está fraco. Papai estava deitado em uma cama alta, envolto em fios, com uma máscara de oxigênio no rosto. Olheiras fundas, a pele cinzenta, cerosa, mas os olhos estavam vivos, claros, sem a névoa do álcool. Masha. Liska, sua voz era fraca, mas nítida. Vocês vieram, afinal. Como não viríamos, Oleg? Mamãe sentou-se na beirada da cama, pegando sua mão com cuidado. Como você está? Vou viver, respondeu, esboçando um sorriso cansado. O médico disse que tive sorte. Cheguei a tempo. Seus olhos se voltaram para mim. Filha, me perdoe por tudo. Faz 4 meses que não bebo. Desde outubro. Mamãe arregalou os olhos incrédula. Mas eu vi as garrafas, o cheiro. Era só aparência, admitiu, baixando o olhar, envergonhado. Tinha medo que não acreditassem. E já havia me acostumado a esconder, a mentir. Aluguei uma oficina, faço marcenaria. Caixinhas, brinquedos, fez uma pausa. Para você, Liska, fiz uma caixa entalhada. Queria dar no seu aniversário. Não aguentei. Chorei, sentando-me ao seu lado, pegando aquela mão familiar, cheia de calos, com resquícios de graxa sob as unhas. A mão que já me havia lançado para o alto, presenteado com cavalinhos de madeira, enxugado lágrimas. Papai, solucei. Só melhore, está ouvindo? Não vamos deixá-lo. Não vão? Seu olhar turvo se voltou para a mamãe. Nem você, Masha. Ela respirou fundo. Não vamos viver juntos, Oleg. Essa página já virei. Mas apoiarei. Como se deve. Em seu rosto magro, uma sucessão de emoções. Alívio, gratidão, esperança. Não peço mais do que isso, sussurrou. Obrigado. Quando saímos do quarto, mamãe me abraçou com força. Senti seus ombros tremerem. Vai ficar tudo bem, murmurei, acariciando suas costas. Agora vai. E pela primeira vez em anos, acreditei de verdade nessas palavras. O presente que ele mesmo fez. Quando a cerimônia terminou e saímos para a rua, sob brincadeiras e punhados de arroz, capturei o olhar de Oleg. Não havia nele nem ciúme, nem ressentimento, apenas uma surpresa clara, quase luminosa, e talvez uma pitada de melancolia. Felicidade para você, Masha, disse ele simplesmente, estendendo uma caixa de madeira. Você merece. Ao abri-la, descobri um tabuleiro de xadrez esculpido à mão, com peças de uma delicadeza impressionante. Cada detalhe era trabalhado com uma precisão que deixava sem palavras, as linhas do tabuleiro alinhadas com perfeição, os cavaleiros com crinas ondulantes, as torres com janelas minúsculas. Oleg, isso é lindo, passei os dedos pela superfície polida do carvalho. Onde aprendeu a fazer isso? Ele deu de ombros. Sempre soube. Só tinha esquecido por um tempo. Agora lembrei. Depois do cartório, fomos a um pequeno restaurante perto do apartamento que agora
era também nosso, o de Grigori e meu. Uma mesa simples, alguns brindes sem pompa, música baixa. Nada de ostentação, nada de falsidade. Tudo tão genuíno quanto nós mesmos. Entre um prato e outro, Lisa contou sobre sua nova vida em Lyubertsy. Depois do infarto de Oleg, ela começou a nos visitar com mais frequência, e em um mês conheceu Alexei. 2 meses depois, mudou-se para a casa dele. No começo dizia que era só para economizar com transporte e rio, mas acabei ficando. Agora, quase professora, os escoteiros do Alioka me chamam de Nossa Elisaveta Olegovna. Ajudo no museu da escola, organizo exposições, viajo com eles em excursões. Alexei completou orgulhoso. Em setembro, ela entra no mestrado em História. Sério? Não consegui esconder a surpresa. Mas você era especialista em marketing. Lisa piscou maliciosa. Era. Agora serei historiógrafa. Sabia, mamãe? Sempre amei história na escola. Só segui a moda. Profissão de status, salário alto. Mas isso nunca me fez feliz. O importante é que a alma cante, interveio Oleg inesperadamente. Eu também achava que sem a fábrica não tinha vida. Descobri que meu dom era outro. Agora, sua oficina não dava conta dos pedidos. Sabe quanta gente quer brinquedos de madeira feitos à mão? Nada daquele plástico chinês. Ecológico, duradouro. Falava enquanto eu observava, ainda magro após a doença, mas com um brilho novo nos olhos, o homem com quem dividi 25 anos, que um dia amei com todo o coração, depois só me cansou, e agora era apenas uma parte tranquila da minha história. Não amor, não ódio, uma aceitação serena. Mais tarde, quando os últimos convidados se foram, Grigori e eu ficamos no balcão de nosso apartamento de 3 quartos em Sokol, o bairro que agora também era nosso. Abaixo, a cidade murmurava e nós tomávamos chá enquanto falávamos do futuro. Em setembro, poderíamos ir ao Baikal, sugeriu Grigori. É temporada veluda, poucos turistas. E em novembro, se quiser, visitamos sua irmã em Petersburgo, completei. Ela insiste há tempos. No verão, a Datsha. Lisa havia mencionado que Alexei planejava uma descida de caiaque com os alunos. Podemos nos juntar a eles por 2 dias. Por que não? Ele sorriu, cobrindo minha mão com a sua. Na juventude, eu remava bastante. Fazíamos planos, próximos, distantes, sonhávamos, ríamos. E de repente percebi, eis a felicidade. Não em coisas caras, não em cargos importantes, não em atender expectativas alheias. Estava naquele momento tranquilo, na certeza de que ao meu lado havia alguém que me aceitava por inteiro, com meu passado, meu presente e tudo que ainda estava por vir. No domingo, Lisa e Alexei vieram almoçar. Uma tradição que nasceu espontânea, mas logo se enraizou. Grigori preparou seu famoso plov, eu assei uma torta de maçã. Lisa trouxe um álbum de fotos antigo, com capa de couro desgastada. Olhem o que encontrei no sótão da vovó. Abriu no meio. Você, mamãe, na faculdade. E aqui papai, tão jovem. Folheávamos as páginas amareladas e diante dos olhos desfilava uma vida inteira. O instituto, o casamento, o nascimento de Lisa, seus primeiros passos, as formaturas, as férias na Crimeia. Depois Alexei pegou o celular. Vamos tirar uma foto nova para a história. Posamos junto à janela, Grigori com o braço em meus ombros, Lisa encostada em Alexei. O clique eternizou aquele instante. Vamos imprimir e colar no álbum, propôs Lisa. Para ligar os tempos. Olhei para minha filha, tão adulta, tão familiar, e um carinho avassalador me invadiu. 6 meses antes, éramos estranhos unidos apenas por laços formais. Agora, éramos família. Não há de antes, mas uma nova com outros elos, outras tradições, e mesmo assim família. À noite, sozinha, revirei as fotos do álbum e pensei nas voltas que a vida dá. Como embaralha as cartas, como distribui de forma imprevisível o solitário de nossas existências. Há pouco, eu acreditava que meu trem havia partido há muito, que só me restavam viagens monótonas entre Moscou e Petersburgo, um marido alcoólatra e uma filha distante. Mas eis que novas rotas se abriram diante de mim, livres, luminosas, cheias de possibilidades. A vida não termina aos 30, nem aos 40, nem aos 50. Às vezes basta coragem para mudar o rumo e então pela janela começam a passar outras paisagens e novos passageiros entram no vagão. Fechei o álbum e me aproximei da janela. Moscou cintilava como um punhado de joias espalhadas sobre veludo negro. Algures naquela imensidão, viviam meus entes queridos, minha filha, meu ex-marido, amigos. Cada um com suas alegrias e dores, esperanças e medos. E eu estava ali em minha nova casa com meu novo companheiro, diante de uma vida que apenas começava. E isso era lindíssimo. Epílogo. Na juventude imaginava a vida como uma estrada reta,
Trace o caminho e siga sem desvios. Casey, tenha filhos, trabalhe, envelheça ao lado de quem ama. Tudo simples, previsível. Mas os anos me ensinaram outra coisa. A vida se parece mais com uma estação ferroviária. Trilhos que se bifurcam, se cruzam, criam encruzilhadas inesperadas. E às vezes, para não descarrilar, é preciso mudar a agulha a tempo. Lembro-me daquele fevereiro em que encontrei, na bolsa, o bilhete de Lisa pedindo dinheiro emprestado. Parecia que tudo havia chegado a um beco sem saída. Um marido bêbado, uma filha afastada, viagens intermináveis de ida e volta. Como se eu estivesse presa em um vagão congelado nos trilhos secundários, enquanto os expressos da felicidade alheia passavam a toda velocidade. Quem diria que em apenas 6 meses tudo mudaria tão radicalmente? Que encontraria forças para deixar Oleg recomeçar, conhecer alguém com quem dividir os anos que viriam, que Lisa voltaria a ser próxima, que nossas conversas recuperariam a sinceridade da infância, que Oleg descobriria sua verdadeira vocação e se libertaria do álcool. Agora, sentada à janela do apartamento que divido com Grigori, muitas vezes reflito sobre as ironias do destino. Como uma única conversa, uma decisão pode transformar tudo. Como nunca é tarde para recomeçar nem aos 30, como Lisa, nem aos 52, como eu. Aquela ligação noturna de minha filha foi o ponto de virada para todos nós. Como se alguém tivesse mudado invisivelmente o curso dos trilhos, e nossas vidas por tanto tempo, que por tanto tempo seguiram caminhos separados, voltaram a se encontrar. Não como antes, agora de forma diferente, mas ainda assim juntas. Quem diria que em Oleg ainda ardia a centelha daquele mestre talentoso pelo qual me apaixonei décadas atrás? Suas caixinhas de madeira e brinquedos artesanais, que antes eram apenas presentes para vizinhos, agora são procurados por lojas de produtos ecológicos. Suas mãos recuperaram a firmeza e seus olhos a clareza de propósito. Não estamos mais juntos como casal, mas conseguimos preservar o respeito mútuo, e por isso sou grata ao destino. Lisa encontrou sua vocação onde menos esperava, na pedagogia, no trabalho com crianças, no estudo da história. Ela não corre mais atrás de fantasmas de sucesso ou status, nem se envergonha de suas origens. Despertou nela aquela sinceridade e curiosidade que sempre foram sua essência, mas que se perderam na busca por símbolos vazios de prosperidade. E ao seu lado está agora alguém que enxerga e valoriza sua verdadeira natureza com seus interesses, sonhos e ternura. Lembro-me do dia em que ela trouxe Alexei pela primeira vez para um de nossos almoços dominicais. Como seus olhos brilhavam enquanto ele contava sobre suas expedições, como ela intervinha com observações que complementavam sua história. Era como se dançassem no mesmo ritmo, entendendo-se com meia palavra. Assim acontece quando duas almas afins se reconhecem. Grigori me ensinou a acreditar em mim mesma novamente. Sua tranquilidade confiante, sua atenção aos detalhes, seu respeito pelo meu passado. Tudo isso me ajudou a me abrir, a endireitar os ombros, a parar de me sentir uma fracassada. Com ele descobri a felicidade de simplesmente ser, não perfeita, não impecável, mas uma mulher viva com suas fraquezas e forças. Nossos almoços dominicais viraram uma tradição que todos nós prezamos. À mesa, reunimos os mais próximos, entre risadas, conversas e planos para o futuro. Às vezes, até Zinaida Petrovna aparece. Essa mulher extraordinária teve um papel decisivo em minha vida. Foi seu convite para alugar um quarto que me deu um empurrão prático para dar o primeiro passo rumo a uma nova existência. Há pouco, Lisa nos trouxe uma foto emoldurada em uma simples moldura de madeira feita por Oleg. Nela, estamos todos juntos, posando junto à janela no dia do meu casamento com Grigori. Coloquei-a ao lado das imagens amarelecidas do álbum de família. A vida não se interrompeu, o fio apenas ganhou novas cores. O que aprendi nesses meses? Que a felicidade não está em atender às expectativas alheias, nem na ilusão de uma família perfeita ou de um cargo impressionante. Está na capacidade de perdoar, na coragem de mudar, na disposição de recomeçar. Está em reconhecer os próprios erros e seguir adiante, em enxergar luz mesmo nos túneis mais escuros. Minha vida não é um conto de fadas. Grigori e eu ainda discutimos. Lisa, às vezes, resvala em ressentimentos antigos. Oleg luta diariamente contra a tentação da garrafa. Todos nós carregamos cicatrizes, marcas de um passado que não apagamos. Mas aprendemos a conviver com elas, sem deixar que ditassem nosso amanhã. Agora, quando conduzo mais um trem na rota Moscou-Helsinki, observo as paisagens que passam pela janela com um sentimento novo. Não é mais a melancolia de quem contempla a vida dos outros, mas a alegria de quem aguarda o retorno para casa, onde sou esperada, onde sou bem-vinda, onde posso ser eu mesma. A vida segue.
À frente ainda há muitas estações, muitos caminhos por explorar. Talvez um dia o apartamento que divido com Grigório ecoe com risadas infantis, os netos dos quais falamos com Lisa em nossas conversas sonhadoras. Talvez viajemos o mundo juntos, ele já me convida há tempos para uma grande aventura. Talvez Lisa se torne uma historiógrafa reconhecida, ou Oleg abra sua própria escola de artesanato. O futuro está repleto de possibilidades. E o mais importante, agora o encaramos não sozinhos, mas unidos, cada um em sua jornada, porém com o apoio e a compreensão uns dos outros. Nos tornamos família não no sentido convencional, mas em algo mais profundo, mais autêntico. Sabe de uma coisa? Sou feliz. De um jeito novo, diferente, mas feliz porque entendi o essencial. Nunca é tarde para mudar de trilho e redirecionar nosso trem para um novo destino.